Continuidade. Eu tentei ilustrar essa tríade aqui, ó. Você vê se está na ordem correta, né? E um peão, para simplificar o entendimento. A gente sabe que o Antigo Testamento ele é meio que um símbolo assim, um preparamento para o Novo Testamento. Se é que eu posso falar dessa forma, é muito simplificada, mas eu não é querendo alterar o sentido, a essência, mas acho que a essência é mais ou menos essa, entendeu? Por meio dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, dos líderes religiosos, etc. No Antigo Testamento, implicitamente, simbolicamente, Deus cumpre todos os requisitos, né, que precisam nesses três aqui, e esse último também. Vou pegar a anotação, né, porque eu não quero... Eu tenho... Por conta do pecado original, minha inteligência ainda é um pouco débil, né? Mas, vamos lá. A gente tem uma noção normal, comum, que Deus ele é unitrino. Todo mundo concorda nisso, né, no cristianismo. Deus é unitrino, trindade, né, unitrino. Deus é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Essa é a melhor imagem que eu achei, depois eu vou explicar melhor. Mas ele também é uno. Explicando para vocês aqui o que eu anotei. Isso com base no que eu assisti. Ah, detalhe. Eu assisti o Paixão de Cristo do Mel Gibson sem ler a Bíblia e isso me veio na cabeça. Eu não queria assistir para ficar pensando, eu queria contemplar a dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pensamentos vieram tão à tona que eu passei 3 dias sem dormir. É só isso, só para esclarecer. Ele é rei, no sentido que ele é rei de todo o universo. Vou falar Deus, né? Mas não entendo como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus no sentido amplo, entendeu? Porque todos os três são Deus. Eu vou usar a palavra Deus no termo amplo. Deus é rei, porque ele é rei de todo o universo. Ele é sacerdote, porque os sacerdotes no Antigo Testamento eles realizavam um sacrifício. E ele também é profeta. É porque profeta pode ter um sentido muito amplo. Mas eu acho que um profeta, ele fala, ele usa a voz, o verbo, a palavra, né, o logos, para anunciar coisas futuras, mistérios futuros, entendeu? E nem você não precisa nem de um monte de exemplo. Um bem específico. A segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele vai vir para... tentando parafrasear São Mateus, o Filho do Homem virá julgar cada um segundo as suas obras, né? Mais ou menos isso. Né? Por que ele é rei? Ele é rei só no sentido rei de todo o universo? Vamos tentar explorar aqui. Eu vou pegar o conceito que eu peguei de uma explanação de uma noção de autoridade e de poder. Essa noção ela vem de um autor perennialista, ele não é cristão, mas é razoável colocar aqui, chamado René Guénon, criador da escola perennialista de filosofia. Ele fala que existe uma diferença entre autoridade e poder. Deixa eu dar um exemplo direto. Um ditador, ele tem poder, no sentido que o ditador ele tem poder bélico de armas assim sobre o exército, tem poder econômico, PIB, economia, tem água e tal, as condições básicas. E todas as pessoas, todos os indivíduos da nação, no sentido assim, até o mais rico do mais pobre estão condicionados a ele, porque ele é um ditador, ele literalmente manda em tudo. Então, no sentido vulgar do termo, material, ele tem poder. Mas a autoridade é diferente. Por quê? Porque a autoridade ela vem de Deus. Um ditador ele tem poder, mas meu pai ele tem autoridade. Por quê? Porque Deus tem autoridade. Meu pai tem autoridade porque a família é um modelo divino. Logo, a autoridade do pai de família, ela vem de Deus. Deus ele deu um exemplo perfeito de família, a Sagrada Família, né? São José, Virgem Maria e o menino Jesus. Perfeito. Quer ser um bom pai? Seja como São José. Quer ser uma boa mãe? Seja como a Virgem Maria. Mas o exemplo máximo mesmo é Cristo, né? Lógico. Se você não quiser fazer distinções, Cristo. Seja um pequeno Cristo, né? Então, dando continuidade, eu posso dar vários exemplos também, né? Tentando citar, né, tipo, parafrasear a citação do livro que fala só sobre isso, né? Autoridade espiritual e poder temporal do René Guénon. Toda ação que não passa antes pela razão, que é impulsiva, animalesca e irracional, carece de princípio, autoridade. Logo, não passa de uma vã, pobre, obtusa, vulgar agitação. Quando você vai agir, você pensa antes. Qual a criatura? Por que a gente é a imagem e semelhança de Deus? Segundo o catecismo. Não é. Esquece esse conceito de religião. Segundo o catecismo. Por que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Por que dentre todas as criaturas da terra, o homem é a mais bela? Porque dentre todas elas ele tem o quê? Razão. Ele tem razão,
Ele tem uma mente criativa. Até o conceito que eu usei para tentar formular um conceito, sei lá, filosófico barra teológico, que eu comecei com o James, é uma razão criativa. Criativa no sentido mais amplo do termo, entendeu? Então é por isso que a gente é imagem e semelhança de Deus. Tanto é que para você ter fé, já implica, tipo, implicitamente que você tenha razão. Porque um animal ele não pode adorar a Deus. Uma planta não pode adorar a Deus, entendeu? Para você fazer ato de religião, de louvar a Deus, você precisa primeiro crer conscientemente, com fé, com consciência, para depois elevar sua alma, através da oração, elevar sua alma a Deus, ter a fé, entendeu? Então, assim, a fé ela não é sentimentalismo, não é somente sentimentalismo. Mas, vamos lembrar que o que distingue a gente do animal bruto e das outras criaturas nós somos um ser racional. E racional no sentido mais amplo e criativo do termo, entendeu? Então, basicamente, quando os ateus pegam e falam, eu quero provas materiais de Deus, eu quero pegar Deus, eu quero olhar Deus, eu quero conhecer pelos sentidos. Não tem nada a ver isso aí, entendeu? Porque, tipo assim, pensa comigo. Se o que diferencia você de um animal bruto, um cachorro, é a sua razão, tentando até parafrasear um santo padre, acho que ele é Gregório de Nissa, salvo engano, não lembro de cabeça. É tipo assim, qualquer pessoa que precisa conhecer a verdade através dos sentidos é um animal, por essa lógica. Eu preciso pegar para sentir? Não. Eu consigo falar sobre verdade, sobre verdade, beleza, justiça, sobre conceitos abstratos sem tocar e sem ver. Eu posso imaginar abstrações, números, matemáticos na minha cabeça sem um flutuar, entendeu? Eu posso não ver o preto não pode não existir, mas eu posso ver coisas que são pretas, que ele não existe, entendeu? Ele é um ente mental, ele não é um ente material, entendeu? Então é isso que eu queria ilustrar. Então basicamente essa é a autoridade. Autoridade espiritual e poder temporal. Então basicamente, assim como você precisa pensar para agir, o pensar é o princípio. Por exemplo, um princípio mais lógico, o decálogo, os 10 mandamentos. Isso aqui é a consciência de todos os cristãos. Todos os cristãos têm que seguir os 10 mandamentos. Aí é o princípio, né? Autoridade espiritual. E o poder temporal na prática, o cara colocar a ideia em prática, né? É tipo assim, você tem que ser pragmático, mas não pode ter os dois extremos. Você precisa agir, mas a prática ela precisa da teoria para estimulá-la. Você precisa pensar antes de fazer, entendeu? É isso aí. Exemplo prático é esse do pai, da autoridade do pai e tal. E basicamente em um modelo antigo, na antiguidade tinha modelos bem evidentes que isso, bem simples. Por exemplo, a autoridade entre igreja e Estado, por exemplo. Entre, sei lá, os brahmanes também tinham sacerdotes, né, os gurus, e tinham, sei lá, tem um sistema de castazinhas, né. Isso quando a própria, como é que fala? O próprio poder temporal não era a autoridade espiritual, né, porque ele podia ser os dois, né. Então, basicamente é isso. E é basicamente isso. Então, tipo assim, sobre o profeta eu falei mais ou menos por cima, porque eu não estudei bem sobre o assunto. Sobre o sacerdote, ficou bem evidente. Mas o rei, ele fica muito vago, entendeu? Eu conversei com o James antes sobre isso, e foi uma conversa assim, muito bacana, interessante, só que quando Deus se revelou para mim através de um filme, Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E eu não sei se vocês sabem, mas o filme ele tenta usar os idiomas originais, o latim, o aramaico e o grego ou hebraico, quiçá, né, se eu não me engano. Mas é original na Netflix, ele tá no idioma original, né? Então, bem mais. Eu acho que é o filme mais fiel à escritura possível. É o Paixão de Cristo. Não é 100% igual, né? Porque nem tudo tá escrito lá, mas é o mais próximo disso. Então, pensa comigo. Se você olhar o filme assim, analisar o filme, tem isso como uma análisezinha mais literária, não tão religiosa, porque eu não quero dar dogmas aqui, decretar dogmas, entendeu? Mas pensa comigo, quando você assiste o filme, tirando o Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, sei lá, que são os apóstolos, o João, o discípulo amado, e alguns coadjuvantes, os pequenos personagens, tipo, sei lá, Dimas, né, que foi o bom ladrão e tal, o personagem mais prudente, mais justo, mais paciente pasmem, um pagão, Pôncio Pilatos. Pense comigo, vamos tentar imaginar uma escada, né? Vou dar um exemplo visual aqui. Uma tríade. Vamos fazer tipo uma castazinha, né? O principal que é o Logos, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas vamos lá. Você tem os legisladores, né? Vou botar aqui de cima para baixo, né? Não vai estar para escrever aqui, mas bota na edição. Você tem os fariseus.
Você tem os soldados, que, por incrível que pareça, são os mais, os mais loucos, né? E aqui também pode ficar muito vago. Pode ser um, sei lá, um cara que é ignorante, tipo assim, um cara que é ignorante, um cara que vai vivendo, enfim. Mas não dá pra ver aqui direito, mas na edição eu vou colocar uma piramidezinha, né? Vou mostrar aqui só pro James, ó. Entendeu? Ó? Mais ou menos essa hierarquia, né? Na edição vai dar certo. E tendo como base o filme e não a Bíblia. O filme, a Bíblia e as versões históricas que temos disponíveis, o Pôncio Pilatos sendo o mais prudente, assim, tirando o que eu falei, né? De Jesus, Nossa Senhora e tal. Ele é mais prudente, sendo um pagão. É muito triste ver que ele foi um cara muito paciente, só que ele não conseguiu controlar e impedir que Pôncio Pilatos não, perdão, Jesus Cristo fosse crucificado, porque ele não podia fazer nada para impedir. É bom deixar claro isso. Estava consumado desde o princípio do mundo. Você podia voltar no tempo e tentar fazer o que for para impedir o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estava consumado desde antes da criação do mundo. Essa eu quero deixar claro. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Pois é, sobre a autoridade é muito claro, né? Agora, tipo assim, eu falei que Deus é uno e trino, né? Uno, tá aqui, ó, a trindade, ó, trino, olha pra cá. Você tem um peão aqui, ó, um peão. James, eu te falei que eu te pedi pra colocar ele de branco, porque o branco vai representar a pureza. Se eu tenho um rei aqui, se eu tenho o sacerdote, e se eu tenho... É a única forma, né? O profeta, o uno seria o quê? Tá faltando o quê aqui, James? Pode falar. Uno, branco, pureza, inocência, sacrifício, Messias, Salvador, Cordeiro. Cordeiro. Uno, Cordeiro. Cordeiro, porque ele se sacrifica pelos méritos da cruz, livrar o mundo. Rei, porque rei, ele é senhor do universo, né? Lógico. E depois eu vou elaborar mais, né? E sacerdote no sentido de realizar um sacrifício. Profeta, eu tentei puxar o máximo de coisa possível, né? De analogia possível, né? Sei lá, essa aqui é uma torre, né? Torre é uma fortaleza, uma coisa concreta e tal, e tal. E uma coisa eclésia, né? Coluna da verdade, enfim. Depois a gente elabora isso aí.